Vamos começar em casa. Vamos começar com a colonização portuguesa. Do ponto de vista econômico, a América Portuguesa é considerada bem diversificada. No início, era baseada no extrativismo, tendo como principal produto o pau-brasil, que era recolhido pelos indígenas e estocado em feitorias, uma espécie de entrepostos comerciais instalados ao longo da costa que serviam para armazenar os produtos locais para a metrópole. Lá em Portugal, a ocupação portuguesa aumentou depois da metade do século XVI. E com isso, as atividades econômicas se diversificaram. Açúcar, que era predominantemente nas regiões de São Paulo e de Pernambuco, tabaco na Bahia, que era trocado por escravos africanos, e algodão, principalmente depois da invasão holandesa e do declínio do ouro em Minas Gerais. Foram produtos que passaram a fazer parte das relações econômicas. E você não está achando que eram os próprios portugueses que colocavam a mão na massa, né? A mão de obra era primordialmente escrava. Primeiro com os indígenas, depois com os africanos, por causa do grande comércio intercontinental que também existia na época. Pois é, a diáspora negra, o trato dos viventes, era extremamente lucrativo para aqueles que o realizavam. Tá, professor, mas quem mandava nessa bagaça toda? As capitanias hereditárias eram comandadas por pessoas de confiança do reino. Os homens de bem, como eram chamados os senhores do engenho, eram como soberanos em seus territórios, apesar de muitos nunca nem terem colocado os pés no Brasil. Acredita? Esse modelo não deu muito certo, grande parte por causa da descentralização do poder e de algumas dificuldades neste novo território. Então, é instalado um governo geral em Salvador em 1549, que incentivou as catequeses indígenas, resolveu boa parte dos conflitos entre brancos e indígenas, além de estimular o uso de escravos negros. Já em 1621, o Brasil é dividido entre Estado do Brasil e Estado do Maranhão, mas se reunifica com o Marquês de Pombal, que transforma o Brasil em vice-reino e mudando a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. O Rio de Janeiro tem uma ótima vantagem, é perto de Minas Gerais, onde ficam as minas de ouro. E como essa gente toda vivia junta nesse Brasilzão, professor? Bem, as configurações da sociedade colonial portuguesa variavam de acordo com a região e com a época. Vamos ter um Brasil com muitas influências indígenas no sul, principalmente em São Paulo, onde a língua falada era a língua geral indígena, chamada Nhengatu, da qual inclusive brancos a utilizavam vez ou outra em suas conversas. E aí, subindo um pouco, no Nordeste, a gente encontra muitos portugueses vivendo por causa da prosperidade do açúcar. Depois do século XVIII, temos uma maior miscigenação cultural, que tinha a pretensão de formar uma cultura europeia nos níveis mais altos da sociedade. Mas isso aconteceu misturando costumes e doutrinas das culturas negras, indígenas e brancas. Como, por exemplo, a mandioca introduzida na alimentação de todos os grupos sociais e o surgimento de novas religiões e cultos a partir de vertentes como a Umbanda e a Jurema. E se você ainda tem dúvida sobre essas misturas culturais, é só abrir a boca. A língua portuguesa falada no Brasil é testemunha da miscigenação. Açaí, arapuca e carioca são palavras indígenas, assim como banguela, cachaça e cafundó são palavras africanas. Sem contar que o português do Brasil é muito mais legal que o de Portugal, não é? Os franceses também desembarcaram nas terras americanas. A economia da colonização francesa seguia as demais empreitadas coloniais. O foco eram as exportações de produtos tropicais, como rum, café, banana, açúcar e tabaco. A exceção era a Guiana Francesa, que fica ali na pontinha do norte da América do Sul e é banhada pelo Mar do Caribe. Então tinha suas atividades direcionadas para a pesca e a mineração de ouro. Mas o destaque mesmo da colonização francesa vai para as possessões no Canadá, chamada de Nova França. Lá, a França dominava desde o Nordeste canadense até o Golfo Mexicano. A maior produção nesses lugares era de peles de animais, principalmente de raposas e castores. A mão de obra era livre no território canadense.
Mas no Caribe era extensamente utilizada a mão de obra escrava africana. Diferente do Império Português, a política na colônia francesa sempre teve o apoio real e o acompanhamento de perto de seus representantes reais. Mas isso não significou que tudo correu às mil maravilhas. Inclusive, um dos fracassos aconteceu aqui, em terras tupiniquins, com uma colônia francesa chamada França Antártica, instalada na atual Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A coisa ficou feia quando franceses fugiram para as tribos ao redor. Rolou desavenças entre católicos e protestantes e diversos colonos abandonaram a região depois que foram derrotados por Estácio de Sá em 1565. Era a fundação da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. E as perdas de territórios não pararam por aí. Ao longo dos 4 séculos de colonização, os franceses perderam a posse da Nova França, que foram tomadas por ingleses e pelos indígenas locais. Perderam também território na Ásia e a América do Norte na Guerra dos 7 Anos. E ainda enfrentou uma enorme revolta escrava no Haiti, que, diga-se de passagem, foi a única na história que deu certo. O país conquistou sua independência da França em 1804. A formação da sociedade colonial francesa variava de acordo com as regiões, mas existia um aspecto comum, que ia desde a colônia mais ao sul até a colônia mais ao norte. Os franceses eram incentivados a se casar com as indígenas locais. No entanto, não era tão simples assim. A relação entre franceses e indígenas no Caribe não era das melhores, e isso levou a diversas deportações de nativos, além de várias ilhas terem passado pelo domínio espanhol antes, onde exterminaram os caraíbas. Mesmo assim, as trocas culturais entre franceses e negros nessas regiões foram mais intensas. E, curiosamente, os filhos das relações, fossem elas violentas ou não, entre os senhores de engenho e escravos eram livres, alfabetizados e conseguiam alguma ascensão social, como administradores de fazendas. E o espanhol dos nossos vizinhos hermanos também tem motivo, né, minha gente? A colonização espanhola. Começando do aspecto econômico, a economia divergia de acordo com o ambiente explorado. E não era pouca coisa não, hein? Os espanhóis não estavam para brincadeira. E o seu extenso império ia desde a atual Califórnia, nos Estados Unidos, à Patagônia, nos atuais Chile e Argentina. Nas regiões centrais da América do Sul, temos a alta produção de prata, principalmente na atual Bolívia. Já no México, a produção de ouro era intensa. E nos lugares não mineradores, a produção de gêneros tropicais como café, cacau, açúcar e tabaco eram mais fortes. A mão de obra era baseada nas tradicionais formas de trabalho dos povos nativos. Assim nasceram a mita e a encomienda. A mita consistia em serviços prestados pelos indígenas durante um ano para os donos das minas. Já a encomenda era um método utilizado nas áreas agrícolas, onde o donatário da terra tinha direito sobre a terra e sobre seus habitantes, que também trabalhavam durante um período nelas. A política colonial era bem parecida com a dos portugueses no início. Era a lei de quem chegasse primeiro recebia a posse das terras. No entanto, com o avançar da exploração, houve diversas rebeliões causadas pelos descendentes de Francisco Pizarro e Hernán Cortés, os primeiros grandes exploradores espanhóis. As revoltas foram duramente reprimidas pela coroa, que decidiu mudar a administração colonial e fundar os vice-reinos nas áreas mais centrais e as capitanias gerais no litoral e nas fronteiras. E como rolava aquela social entre a galera, professor? Então, não exatamente muito bem, né? A sociedade colonial espanhola era dividida basicamente em 3 grupos. Os indígenas e escravos eram os mais excluídos da maior parte da vida social da colônia. Na vida política nem se fala, né? Ainda assim, relacionamentos forçados ou não entre nativos e espanhóis aconteciam. Um exemplo notório é o caso amoroso de La Malinche, que era amante de Hernán Cortés durante a conquista no México, e sua presença teve um papel importante nessa vitória. No meio da pirâmide social estão os crioulos, que eram os filhos de espanhóis nascidos na colônia.
costumavam ser donos das minas ou fazendeiros, representando a elite econômica. Dominavam também as câmaras municipais, exercendo forte influência nas colônias. Eram chamados cabildos. E o grupo mais privilegiado eram chamados chapetones, ou os peninsulares. Estes eram os espanhóis que nasciam na metrópole e vinham para a colônia como administradores reais ou como altos cargos oficiais do exército. E de vez em quando rolava uma treta entre eles e os crioulos. Os ingleses não ficaram fora dessa e também vieram colonizar a América, mesmo que atrasadinhos. A economia das colônias inglesas também variava de acordo com seu ambiente e povoamento. No norte das 13 colônias, existia uma enorme rede comercial com as colônias espanholas no Caribe e com a África, na qual se fazia a troca de rum e tabaco por escravos. Exatamente! Você escutou isso mesmo. Nessa época, pessoas eram trocadas por bebidas e fumo. Durante os séculos 16 e 17, algumas instalações manufatureiras utilizavam mão de obra livre no norte do interior dos Estados Unidos. Já no Canadá, o comércio de pele era intenso. Igual rolava com os franceses de quem já falamos. Já no sul, a situação era totalmente diferente. A produção no modo de plantation com mão de obra escrava, monocultura de algodão e grandes latifúndios diferenciavam profundamente as duas regiões, levando mais tarde à Guerra da Secessão, com questões que até hoje não foram superadas. No Caribe, ao contrário do norte das 13 colônias, a mão de obra era extensamente escrava e o foco da economia era em produtos tropicais, como rum e açúcar na ilha da Jamaica. E será que a administração política na América era digna de princesas e princesos? Nem um pouco. No Caribe, a metrópole tinha um controle bem rígido sobre a colônia. E no sul das 13 colônias também. Isso tem uma explicação. O principal produto dessa região era o algodão. E a Inglaterra tinha um especial interesse nessa extração para as suas indústrias têxteis. Agora, subindo um pouquinho, a política no norte era bem diferente. Os ingleses deixavam meio que de lado a questão das colônias do norte, dando espaço para uma administração mais autônoma. Isso teve consequências primordiais na construção de uma liberdade política e comercial na região, e também para a independência das 13 colônias mais tarde. Os ingleses que vieram para as colônias eram bem diversificados, e mesmo dentro dos colonos havia divisão entre puritanos, os calvinistas ingleses e os anglicanos. Em contrapartida, os negros indígenas sofriam profunda segregação na sociedade colonial inglesa. Mas isso também acontecia nas colonizações portuguesas e espanholas, né? Sim, mas o contato era muito mais distante. O racismo dos ingleses era bem pior do que dos outros colonizadores. A união entre nativos indígenas ingleses era raríssima. E entre negros não existia quase nenhuma interação. Além disso, no caso dos indígenas, vários extermínios foram planejados e executados no período colonial e também depois da independência, na chamada Marcha para o Oeste. Definitivamente, as trocas culturais na colonização inglesa